Para falar sobre a arte no Paleolítico, precisamos saber que o Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, é a primeira fase da Idade da Pedra. Vai de 2 milhões a.C., a época aproximada em que o homem fabricou o primeiro utensílio, até 10 mil a.C., que marca o início do período Neolítico. Os homens que participavam desse período foram o Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens e o homem de Neandertal, e o homem de Cro-Magnon. Os homens se organizavam em pequenos grupos, cuja liderança era do mais forte e experiente. Aos homens cabia a tarefa de caçar, pescar e proteger o grupo. As mulheres ficavam com a função de preparar o alimento e cuidar dos filhos. A comunicação nesse período era baseada na emissão de poucas quantidades de sons. Outra forma muito usada na comunicação foram as pinturas rupestres, que são desenhos feitos na parede das cavernas. Através destes desenhos, eles marcavam o tempo, trocavam experiências e transmitiam mensagens e sentimentos. No período paleolítico, os homens já realizavam muitos rituais funerários. Arqueólogos encontravam em várias regiões potes de cerâmica com restos mortais e objetos pessoais dentro das cavernas. Arte rupestre é o nome que se dá ao tipo de arte mais antigo da história, baseado principalmente nas pinturas, desenhos e representações artísticas gravadas nas paredes e tetos das cavernas. Esse tipo de arte teve seu início no período Paleolítico Superior, e as formas que usavam como materiais artísticos eram ossos de animais, cerâmicas e pedras, além de fabricarem as tinturas através das folhas das árvores e do sangue de animais. Os desenhos representados nas cavernas eram figuras de grandes animais selvagens. A figura humana era raramente representada, sugerindo muitas vezes atividades como a caça. Normalmente, não eram feitos de forma naturalista como nos desenhos de animais. A arte rupestre não se resume às pinturas nas cavernas, mas também contém rochas entalhadas, empilhamento de pedras e geoglíficos, que são enormes desenhos feitos no chão através de símbolos geométricos, círculos, quadrados, linhas, animais ou seres humanos. As linhas e geoglifos de Nazca, no Peru, são o exemplo mais conhecido desses desenhos. Antigamente, se pensava que a arte rupestre era uma armação criada pelos criacionistas, que são aqueles que creem que Deus criou tudo, para desmentir Darwin, já que, segundo a sua teoria, os homens daquela época não eram capazes de manifestações artísticas como a arte rupestre. Contudo, a veracidade da arte rupestre foi comprovada, dando assim a oportunidade de gerar valiosas pistas quanto à cultura e às crenças daquela época. As primeiras expressões de arte eram muito simples, consistiam em traços feitos nas paredes das cavernas ou nas mãos em negativo. Para fazer pinturas como essa, primeiramente o artista paleolítico obtinha um pó colorido a partir da trituração de rochas. Depois, por um canudo, soprava esse pó sob a mão encostada na parede da caverna. A área em volta da mão ficava colorida, a parte coberta não. Assim, ele obtinha uma silhueta de mão como negativo de uma fotografia. O artista representava os seres de modo como os via, de determinada perspectiva, isto é, reproduzia a natureza tal como sua visão captava. Ao olharmos para essas pinturas, chamadas rupestres, é inevitável nos perguntarmos sobre as razões que levaram o ser humano pré-histórico a fazê-las, muitas vezes em lugares de difícil acesso. Uma das explicações mais frequentes é que seriam obra de caçadores, como parte de rituais de magia. Talvez o pintor caçador acreditasse que, aprisionando a imagem do animal, teria poder sobre ele. Assim, se representasse mortalmente ferido no desenho, conseguiria abatê-lo na vida real. É claro que essa é apenas uma hipótese, pois não há como comprová-la. Outro aspecto que chama atenção nas pinturas rupestres é a capacidade do artista de interpretar a natureza. Assim, ele utilizava imagens carregadas de traços fortes que expressavam a ideia de vigor para representar os animais que temia. Em pinturas como essas, o ser humano das cavernas utilizava óxido de minerais, ossos carbonizados, carvão, vegetais e sangue de animais. Os elementos sólidos eram esmagados e dissolvidos na gordura dos animais caçados. Como um pincel, eles utilizavam inicialmente o dedo, mas há indícios também do emprego de pincéis feitos com penas e pelos. O complexo de Lascaux
em Dordogne, França, datam em 14.000 a.C. e foram descobertas em 1940. Contém aproximadamente 2.000 imagens do período paleolítico, a maioria retratando bisões, cavalos, veados e até mesmo rinoceronte. Mesmo com a gama de cores reduzidas disponíveis aos artistas, o trabalho é impressionante. Detalhes anatômicos, aproveitando as curvas das rochas e muitas vezes sugerindo tridimensionalidade. O artista do Paleolítico fez também esculturas. Nelas, nota-se o predomínio das figuras femininas e a ausência das figuras masculinas. Entre esses trabalhos, destaca-se a Vênus de Willendorf.